Vamos dar início à nossa palestra dessa manhã, tão esperada. A professora Marisa Lajolo vai conversar conosco sobre questões que não são muito caras. A professora Marisa Lajolo é ensaísta, pesquisadora, crítica literária, autora de literatura juvenil, professora universitária, atualmente professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mantém um vínculo como professora colaboradora voluntária na Unicamp, né? Trabalha com teoria literária, literatura brasileira, história da leitura, literatura infantil e juvenil, Monteiro Lobato, são os temas caros à professora, é bolsista do CNPq, organizou, publicou muitas obras, recebeu prêmios, Prêmio Jabuti, pela organização do livro, Monteiro Lobato, livro a livro, obra infantil. Recebeu também o prêmio da Academia Brasileira de Letras, pelo livro Gonçalves Dias, o Poeta do Exílio. Recentemente, em 2014, assumiu a curadoria do Prêmio Jabuti. E em 2015 foi eleita para a Academia Paulista de Educação. Eu acho importante, né? A professora acabou de falar para mim, tá bom, não precisa falar tanto, mas precisa sim, é muito bom lembrar todas as contribuições, né? Então, e também dar a conhecer para quem não conhece. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a professora. Bom dia a todos. Super obrigada, Adriana, pela generosíssima apresentação. Voltar aqui à Unicamp é uma grande alegria. Aliás, nem é tanto voltar, eu acho que eu nunca saí da Unicamp, né? Eu devo à Unicamp praticamente toda a chance de ter estudado o que eu estudei e queria aqui homenagear a Raquel, que foi das pessoas que trabalhou com Monteiro Lobato, da equipe que trabalhou com os documentos do SEDAI aqui do IEL, e foi um trabalho extremamente prazeroso. O meu tema de hoje, eu vou retomar um texto que eu publiquei no livro Literatura, Ensino e História, organizado pela Tânia Rosing e pela Regina Zilberman, editado pelo Instituto Cultural Itaú, e que é o livro do qual Tânia e Regina, acho que já falaram em outra ocasião aqui neste mesmo cole. Eu vou falar... discutir um pouquinho questões de livro impresso e livro digital, e a vantagem da gente estar aqui falando, em oposição ao que eu escrevi no livro, é que aqui a gente pode ver um livro digital, e num livro impresso a gente não vê um livro digital, embora num livro digital a gente possa ver um livro como ele foi impresso. Então, eu queria dizer que o que eu vou entender por livro digital é... A Adriana já disse, eu sou curadora do Prêmio Jabuti atualmente, e o ano passado a gente incluiu entre as categorias premiadas pelo Jabuti o livro infantil digital. E foi uma discussão ótima, eu nunca aprendi tanto na vida como quando discutindo com quem faz livro, que é o editor, com quem vende livro, que é o livreiro, né? E havia questões assim, mas, por exemplo, e o livro que tem versão digital e versão impressa? Ele vai poder concorrer nas duas categorias? Então, a gente teve que ter um certo cuidado para precisar o que é que a gente ia entender por livro digital. Então, um livro que é simplesmente, entre aspas, simplesmente, um EPUB ou um PDF, não é considerado um livro digital. Para a gente considerar, no Prêmio Jabuti, um livro como livro digital, é preciso que ele use mais do que uma linguagem. Eu adorei ontem a mesa do Odilon e da Bel, não é, quando eles falavam da pluralidade de linguagens que constituem o livro. Então, o que o Jabuti exige para aceitar a inscrição de um livro digital é que ele use várias linguagens, ou seja,
Ele deve ter coisas que a gente lê como antigamente, palavra depois de palavra, mas ele deve ter imagem, ele deve ou pode ter som, ele deve ter movimento, ou seja, é preciso que haja mais do que a linguagem verbal a ser lida. E também é necessário que ele seja interativo, quer dizer, que é preciso que o leitor faça alguma coisa. Assim como para ler um livro a gente precisa virar uma página, para a gente considerar um livro digital, é preciso pôr o dedão lá e fazer alguma coisa para acontecer alguma coisa na tela. Alguns e-books mais contemporâneos, você sopra na tela e acontece alguma coisa. Mas pôr um dedinho ali e fazer alguma coisa já está ótimo. Bom, então, é isto. E eu queria, antes de entrar propriamente na discussão, digamos, teórica da passagem do livro impresso para o livro digital, e eu acho que esse tema é extremamente importante para educadores contemporâneos, porque toda a nossa clientela, da mais periférica periferia da cidade mais pobre, mais miserável deste país, tem um celular. E neste celular, as pessoas, crianças, adultos, quem quer que seja, entra na internet e aprende a fazer coisas. Coisas que nós não sabemos fazer, muitas vezes. Eu, por exemplo, sei nada. O Bruno está aqui, que não deixa mentir, para ajeitar toda essa engenhoca aqui. Mas isto é algo que a gente precisa, rapidamente, nós precisamos nos familiarizar com isso, sob pena de, mais uma vez, nós ficarmos um pouco a reboque da história. Eu sempre fico chocada quando alguém diz assim, não, mas neste curso não tem nem PowerPoint. Eu digo, que pena, não, porque qual é o mal da tecnologia? E se a gente pensar na história do livro, quando Gutenberg inventou a imprensa, inventou o tipo móvel, né, que democratizou a imprensa, que permitiu que o livro fosse mais barato, teve gente que foi queimada viva, porque se acreditava que fazer livro naquela velocidade que o Gutenberg permitia era algo do demônio. Né? Houve gente que foi presa, porque foi encarregado pelo rei de comprar livros para a Biblioteca Real, chegou lá com o livro impresso e o rei disse, como livro impresso? Eu quero o livro manuscrito, eu não quero essa coisa que todo mundo tem igual. Eu não sei se não é mais ou menos parecido com o que a gente diz hoje relativamente a livro digital. Então, o que eu vou fazer aqui, supondo que os deuses da tecnologia não vão conspirar contra mim, é mostrar para vocês alguns livros que foram premiados na categoria livro infantil digital. O primeiro deles é um livro que recebeu um prêmio no mais importante Congresso Internacional de Literatura Infantil, que é a Feira de Bolonha. É um livro brasileiro, recebeu um prêmio, e este livro tem também em versão impressa, talvez vários de vocês conheçam a versão impressa dele. Meu melhor amigo é o Pum. Nada me deixa mais feliz do que soltar o Pum. Bom, vejam que eu tenho a possibilidade, aquilo que eu falei, não é, de produzir coisas aqui na tela. Meu melhor amigo é o Pum. Nada me deixa mais feliz do que soltar o Pum. Mas às vezes as pessoas olham feio pra mim porque o Pum faz barulho e atrapalha a conversa dos adultos. Meus pais dizem que isso acontece porque tem a hora certa pra soltar o Pum. Quando eu solto na hora errada, ele incomoda os outros e eu acabo levando um monte de bronca à toa. Ainda bem que depois... Mas às vezes as pessoas olham feio pra mim. Ainda bem Vamos aplacar os deuses da tecnologia. Uma vez que eu, assim, essa é a mulher dando bronca no menino. Do prédio onde a gente morava, eu levei a maior bronca da síndica. Quantas vezes eu vou ter que repetir que não quero Pum aqui? Vou falar com a sua mãe. E ela falou, e minha mãe ficou brava de verdade. Bom, eu queria chamar a atenção para a narração oralizada do texto pela voz infantil da criança. E voltando um pouco ao que o Odilon e a Bel comentaram ontem, vocês viram que a voz
da síndica dando bronca é uma voz que não tem palavras, é só a voz, é só o ritmo. Então, é extremamente interessante trabalhar com estas coisas bem feitas com as crianças, não é? Para eles aprenderem a avaliar o que é um bom produto digital do que é um mau produto digital. Bom, aí eu vou apresentar também um outro livro que não é brasileiro dessa vez, que foi também premiado em Bolonha. É um livro cuja interação do leitor é, digamos, um pouco diferente. Não é a síndica dá bronca e aparece a bronca, não é eu pôr o dedão lá no ferro e sair fumaça, mas vejam só, é um livro de poesia. Eu posso ouvir isso aqui. Dans les montagnes de diamants, deux fantômes farceurs s'amusent pour capturer une comète. Geralmente, os livros digitais atualmente, eles são em diferentes línguas. Você escolhe se você quer ouvir em francês, em inglês, em espanhol, blá, 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 blá. Bom, vejam que isso aqui é um livro de poesia, eu tenho um texto que é lido e eu tenho uma imagem. E a beleza disso aqui é que se eu mudo um verso, eu mudo a imagem. Vocês viram que eu mudei o verso número 2, né? Dans les montagnes de diamants, on s'éclaire à la bougie pour capturer une comète. Se eu mudo o começo, a parte de cima da figura, eu mudo o primeiro verso. Então vejam que eu tenho aqui uma possibilidade de reescrita muito interessante e que é algo que fascinou poetas há muito tempo. Há um poeta francês chamado Raymond Queneau, que com, acho que 10 ou 12 sonetos, ele produziu milhares de sonetos, sendo que cada verso dava certo. É ótimo brincar com isso, a gente mesmo, né? Atualmente é fácil pegar sonetos na internet e fazer essa brincadeira. Bom, estes foram, então, livros que foram premiados em Bolonha. Um livro brasileiro e um livro francês. Aí, eu queria chamar agora os livros que foram premiados pelo Jabuti no ano passado. Os livros premiados pelo Jabuti no ano passado foram 3. Um livro do Ricardo Azevedo, chamado Meu Aplicativo de Folclore, um livro organizado pela Samira Almeida, de uma firma chamada Storymax, que fez um livro digital a partir de um soneto do Olavo Bilac, e o Flicts do Ziraldo. A primeira observação que eu queria fazer é que é interessante que os 3 livros premiados no primeiro Prêmio Nacional para Livro Digital foram livros que não nasceram para ser digitais. Eles são livros adaptados de versões impressas. O que talvez mostre um certo conservadorismo nosso, né? A gente já tinha certeza que o Ricardo Azevedo é bom poeta, que o Bilac é bom poeta, apesar dos modernistas, e que o Ziraldo é maravilhoso. Então, há um certo contágio da fama do impresso para o digital. Tudo bem? Bom, então, eu queria mostrar aqui o livro do Ricardo Azevedo, que é Meu Aplicativo de Folclore. É curioso que a versão impressa original desse livro chamava-se Meu Livro de Folclore. A versão digital se chama Meu Aplicativo de Folclore. Quer dizer, a identidade do objeto é dada pelo suporte, ou é impresso ou é digital. E é extremamente interessante que o estilo desse livro, para quem conhece, vocês têm ali, é um livro que tem ditados populares, que tem adivinhações, que tem trava-língua. Então, o livro impresso já é, digamos, uma espécie de enciclopédia de folclore. Já é, digamos, uma espécie de antologia de gêneros folclóricos e de peças dentro desses gêneros folclóricos. Então vejam que ele já é, como livro impresso, ele já tem quase que uma previsão do que virá a ser o livro digital, uma mistura de gêneros e uma mistura de textos, né? Bom, eu vou exemplificar com o setor de trava-línguas. Então vejam que eu tenho aqui esse trava-línguas falado. Quem cara paca compra, paca cara pagará.
Quem compra paca cara, pagará cara paca. Quem cara paca compra, paca cara pagará. Quem compra paca cara, pagará cara paca. Paga. Cara. Quem cara paca compra, paca cara pagará. Quem compra paca cara, pagará cara paca. Quem compra. Quem cara paca compra, paca cara pagará. Quem compra paca cara. Bom, vocês veem que há uma variante que só é possível verbalmente fazendo. Claro que eu poderia pensar em transformar esse texto que está impresso aqui, em dar indicações visuais, negrito, itálico, diferentes tipos, às diferentes representações verbais que esse texto está tendo. Mas vejam que a interação vem a partir desse outro desenhinho que tem aqui embaixo. Porque eu tenho aqui um gravador, aonde eu posso gravar a minha versão deste trava-línguas e comparar aquilo que eu sou capaz de fazer nesse trava-línguas com aquilo que está gravado no trava-línguas. Claro que isso dará uma bagunça geral na classe, mas será extremamente divertido, porque eu tenho aqui exatamente o que é o trava-línguas. É uma coisa difícil mesmo de pronunciar. E é legal as pessoas aprenderem a pronunciar corretamente coisas que sejam difíceis. Tudo bem? Aí, a gente vai para uma outra parte desse aplicativo, que são os provérbios. Então, esses provérbios, eles são os provérbios que a gente conhece. Mas eles são provérbios em que o leitor é chamado a interagir com o livro. Criança não necessariamente conhece todos esses provérbios. Então ele vai tentar, por exemplo, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Aí deu certo o provérbio e vem a explicação do que quer dizer esse provérbio. Então vejam que aquilo que a gente faz em nota de rodapé, nota de margem, prefácio, fica muito mais ativo dentro de um livro digital. Combinado? Bom, então nós vamos agora para o último exemplo de livro digital. Até aqui nós estamos trabalhando com livros digitais de literatura, né? Livros para netos, filhos e alunos curtirem. Agora, começa-se a desenvolver no mundo um tipo de livro digital que interessa demais a nós todos, professores de literatura, que é o uso do livro digital para cursos de literatura. No momento em que se anuncia a fusão de grandes grupos privados de universidades e que já se sabe que a grande clientela dessas universidades serão futuros professores e que vai ter uma ênfase muito grande em ensino à distância, todos nós precisamos saber fazer coisas para ensino à distância. Saber fazer coisa para ensino à distância não é ter uma tela e filmar o professor dando aula, depois filma uma turminha, aí alguém levanta a mão e faz uma pergunta. Fazer educação à distância correta é você promover uma interação como a interação à distância que o livro digital prevê. E, num certo sentido, este texto do Eliot, do Wasteland, isso aqui é uma editora inglesa, infelizmente eu não sou sócia dela, mas ela é talvez a editora que tem mais experiência na produção de livros digitais para ensino. Então, vejam aqui as várias partes que compõem esse livro digital. Eu tenho primeiro o poema. Vem lá o poemão. Nada diferente de um xerox que o professor deixa lá na pasta do xerox ou do livro que eu vejo na biblioteca. Depois eu tenho performances, e aqui começa a história extremamente interessante. Então eu tenho alguém que vai fazer uma performance, que vai declamar este texto. Vejam que a gente já viu isso nos livros digitais, quando havia a versão oralizada, né, da história do Quem Soltou o Pum e dos poemas franceses. Wasteland. The burial of the dead. April
is the cruelest month. Breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire. Bom, vocês veem que aqui é uma super artista. Ela é a Minerva do Harry Potter, para a gente não achar que as pessoas são ou cultura baixa ou cultura alta. A gente pode fazer de conta que também é personagem do Harry Potter. Mas eu acho interessante essa hipótese, porque depois que fez o Eliot, a Dutch Press fez Shakespeare, sonetos de Shakespeare. E nos sonetos de Shakespeare você escolhe quem você quer ouvir fazendo a performance. E eu fico imaginando que se eu fosse fazer um livro digital brasileiro, eu faria gravações em português falado no Rio Grande do Sul, português falado na Bahia, português falado em Minas, como uma forma da gente discutir a questão do preconceito linguístico, né? Quer dizer, porque geralmente as gravações são todas no estilo Globo mal feito, né? Então, a gente valorizar as diferentes formas de manifestação do português brasileiro, né, seria uma coisa extremamente importante e útil para a escola. Aí, a gente tem uma outra coisa que é aquilo que eventualmente tirará o meu emprego, mudará a forma pela qual a gente dá aula. Então, a gente tem vários especialistas no Eliot, vários especialistas no The Wasteland, que falam de 3 a 5 minutos, não precisa 50 minutos, não precisa 3 horas, não precisa um semestre. Eles dizem alguma coisa que eles acham relevante sobre um trecho do poema, né? Eliot was accompanied always by interpretation. I mean, there was an official way of reading him from very early on. And therefore, I never had that experience of being alone and a little bewildered and then coming to and being excited by and getting to know on one's own the poetry. Então vejam que eu tenho, né, uma lista de pessoas, então eu imagino que eu poderia ter diferentes professores falando sobre aquele texto, e de novo eu penso numa possibilidade que o Dutch Press, depois no texto do Shakespeare, fez, que é pessoas comuns. Vai lá para frente vai para o shopping aqui de Campinas, gravadorzinho, lê um poema, pede para alguém dizer alguma coisa que achou sobre aquele poema. É uma outra forma de eu tornar a literatura uma coisa mais próxima da vida das pessoas comuns. Porque vejam, na minha experiência, se eu dou um poema, estou dando aula lá, dou um poema e começo a perguntar o que os alunos acham, eles começam a dizer assim, prof, não sei se eu estou viajando, mas o não sei se eu estou viajando significa que ele tem certeza que o que eu quero que ele diga não é aquilo que ele é capaz de dizer. Não é? Porque a gente só fala assim, o que Antônio Cândido disse, o que Alfredo Bozzi disse, e isso cria uma barreira, né, muito grande entre, né, a minha mãe, Dona Sidneia, que era uma boa leitora, mas que jamais atingiu os altos escalões da crítica literária. Então, eu acho que o livro digital, ele permite efetivamente uma democratização da discussão sobre ele. E também é claro que se eu junto isso com os gadgets de ensino à distância, todos eles, né, Moodle, a gente tem sempre a possibilidade de montar grupos nos quais obrigatoriamente o aluno põe alguma coisa, os outros comentam. Quer dizer, a gente pode fazer uma coisa mais útil e mais execuível do que uma discussão na classe. Depois a gente tem aqui uma coisa ótima e que com certeza a Raquel vai entender perfeitamente do que eu estou falando. Né? Aqui eu tenho os originais deste poema. E vejam que a gente tem no Brasil, original, que a gente tem aqui na Unicamp, alguns textos do Monteiro Lobato, que são os livros, na primeira edição, corrigidos à mão por ele. Ou seja, não é verdade que o escritor é aquele cara que senta e o texto vem pronto. Mentira, o escritor trabalha que nem eu faço uma redação, aí o professor diz, não, menino, isso aqui está ruim, vou lá, reescrevo. Então, eu ter isto aqui é fantástico.
Há uma edição organizada pelo Marcos de Moraes sobre poemas do Bandeira e do Mário de Andrade, onde eles trocavam originais. E um dizia, meu, esse verso dá um horror, muda esse verso, risca essa palavra. Ou seja, esta ideia de uma figura meio sobrenatural, como escritor, etc. e tal, desaparece se a gente trabalhar a literatura como uma forma de trabalho literal mesmo, quer dizer, como é que faz, muda, etc. e tal. Só para dar uma colher de chá ao meu querido Olavo Bilac, né, ele tem um poema que se chama A um Poeta, que num verso diz o seguinte: trabalha e teima e lima e sofre e sua. E é isso mesmo, não é verdade que nenhuma obra-prima nasceu pronta na cabeça do escritor. E quem diz que é assim, mente, porque isto torna essa pessoa diferente do resto de nós que batalhamos e trampamos o tempo inteiro. Tudo bem? Então, isto são algumas amostras do que se faz com livro digital. E agora, grande suspense, porque eu vou ter que desligar este iPad e passar para um popular PowerPoint. Vamos ver se dá certo. Qualquer coisa o Bruno vem. Rápida. São 9h40, né? Então, vejam, a ideia é a seguinte, o título original dessa nossa conversa é leitura do impresso ao digital, leitura e leitores no mundo digital. Então, eu estou pensando no Gutenberg, né, que publica pela primeira vez uma Bíblia impressa em tipos móveis, e eu chego ao Steve Jobs, né, de quem eu, infelizmente, também não sou sócia, nem ganho de graça os gadgets da Apple que eu uso, mas, digamos, foi a partir daí que nós temos uma ampla difusão de meios digitais. Então, vejam que a história da leitura, ela sempre está acoplada a algum tipo de tecnologia. Essa engenhoca que a gente vê aqui não é uma estante de livros, é uma prensa, é aí que se fazem os livros. E aqui eu tenho um belo iPad. Agora, se eu quisesse pensar na literatura infantil, eu posso pensar também, no caso brasileiro, do impresso ao digital, e essa história no Brasil é muito mais curta. Se do Gutenberg ao Steve Jobs eu tenho muitos séculos, mais de meio milênio, na leitura no Brasil, do impresso ao digital e relativamente ao livro infantil digital, eu tenho muito pouco tempo. Eu tenho de 1894, quando Figueiredo Pimentel publica Minhas Histórias, Contos da Carochinha, até 2015, quando Jabuti inclui o livro infantil digital nas categorias premiadas. Claro que vocês podem achar que eu estou sendo parcial, porque eu estou falando do Jabuti. Estou sim sendo parcial, estou sim falando do Jabuti. Bom, aí eu queria entrar numa questão que é específica tanto do livro impresso quanto do livro digital, que é o envolvimento do leitor. Então, o que caracteriza, na minha perspectiva, a leitura e o que caracteriza o meu encanto por livros é quando esses livros me permitem algum tipo de identificação com alguma coisa que tem naquele livro. Eu posso me identificar com o que eu já conheço e eu posso me identificar com o que eu não conheço. E todo o sucesso da ficção científica sugere que eu gosto de me identificar com o que eu não conheço. Como seria viver na Lua? Júlio Verne me ensinou no século XIX. Bom, e aqui eu tenho a Cora Coralina, né, que é uma grande poeta brasileira, que ela tem um poema que se chama Meu Melhor Livro de Leitura, onde ela diz o seguinte: Minhas Histórias da Carochinha, meu melhor livro de leitura. Capa escura, parda, dura, desenhos preto e branco. Eu me identificava com as histórias. Fui Maria e Joãozinho perdidos na floresta. Fui a Bela Adormecida no bosque. Fui Pele de Burro. Fui companheira de Pequeno Polegar e viajei com o Gato de 7 Botas. Morei com os anõezinhos. Fui a Gata Borralheira que perdeu o sapatinho de cristal na correria da volta, sempre à espera do príncipe encantado, desencantada de tantos sonhos nos reinos da minha cidade. Quem é que não seria capaz de ter uma fala no mesmo sentido deste texto da Cora Coralina?
todos os nossos alunos, as mães deles, as tias, os pais, os avós, todos nós somos capazes de fabricar um texto mais ou menos neste sentido, de como nós usamos como uma espécie de compensação a leitura. Claro que não só a leitura, o cinema, a música popular, um game, os produtos culturais, eles nos fazem este tipo de apelo. O que é que isso tem a ver com a sua experiência? Né? Bom, e para não ficar só numa mulher, a gente tem também o Drummond, que tem um belíssimo poema, onde ele fala também deste envolvimento que a leitura patrocina. É um poema chamado Fim, que diz o seguinte: por que dar fim a histórias? Quando Robinson Crusoe deixou a ilha, que tristeza para o leitor do Tico-Tico. Era sublime viver para sempre com ele, com Sexta-feira, na exemplar, na florida solidão, sem nenhum dos dois saber que eu estava aqui. Largaram-me entre marinheiros colonos, sozinho na ilha povoada, mais sozinho que Robinson, com lágrimas desbotando a cor das gravuras do Tico-Tico. Veja que é uma beleza isso, né? Por que dar fim a histórias? Né? Quem de nós não gostaria que continuasse a história que a gente gostava? Eu tive uma agradabilíssima surpresa uma vez que eu estava comentando com uma amiga escritora que o livro dela estava um pouco comprido demais, que ela podia ter pulado os 2 últimos capítulos, que o leitor agradecia. Ela disse: você sabe, é que eu ficava com saudades da personagem, então eu queria ter mais coisas para falar. Eu fiquei super alegre com essa conversa, porque é que nem nós leitores, né? Quer dizer, eu quero saber o que vai acontecer depois. E se vocês pensarem hoje nas séries, as séries respondem a esse tipo de ânsia nossa. Por que dar fim a histórias? Vejam que também os fanfictions respondem a isso. Quer dizer, como é que eu queria que acabasse o Dom Casmurro? Eu vou lá e reescrevo o Dom Casmurro. Então, há uma possibilidade, nós temos atualmente meios pelos quais nós atualizamos isso que eu acho que é o grande desejo do leitor, que é continuar para sempre vivendo com aquelas personagens com as quais você se identificou. Mas esse texto do Drummond tem mais uma coisa que eu gosto. Vamos lá. Já foi. Tem mais uma questão que eu gosto, que é, aqui, a gente tem uma pequena história da leitura do Drummond de Andrade. Ele leu o Robinson Crusoe, não foi no original, não foi integral, não foi só lendo o que estava escrito, ele leu no Tico-Tico. E para quem se lembra, o Tico-Tico é a primeira grande revista popular, infantil. E quando eu imaginei isso, eu fui atrás de um Tico-Tico da época do Drummond. E qual não foi a minha alegria? Eu descobri que efetivamente tinha o Robinson Crusoe publicado no Tico-Tico num ano em que era possível que o Drummond tivesse lido. E depois há uma crônica do Drummond onde ele diz que ele morava lá em Itabira, que o pai assinava o jornal e que junto com o jornal vinha o Tico-Tico e que se chovia o Tico-Tico ficava absolutamente ensopado e ninguém conseguia ler nada. Ou seja, os nossos alunos irão para o céu, mesmo que eles não leiam os originais na íntegra, etc. e tal, eles poderão ainda ser Drummond de Andrade. E nós também não precisamos ficar tristes e esconder aquilo que nós lemos no recesso do lar. A gente não precisa contar que sempre a gente lê o original do Chekhov. A gente pode dizer que a gente pode reconhecer que leu uma história em quadrinhos que quadrinizava a história dele ou do Dostoiévski. Bom, então, eu queria aí trazer, estamos chegando ao fim, a imagem do como era esse livro do Figueiredo Pimentel. Vocês têm aqui a capa, vocês têm imagens e vocês têm a relação da imagem com o texto. Vejam que para os padrões de hoje, péssimo. Nem daria um prêmio de ilustração de livro infantil para isso. Aliás, o Figueiredo Pimentel não recebeu prêmio nenhum nunca, nem foi comprado nunca por nenhum programa de governo. Mas ele é unanimemente reconhecido como o primeiro autor de literatura infantil brasileira.
E vejam que esse primeiro autor, esse pioneiro do livro infantil brasileiro, ele não inventou nada. Ele fez uma antologia, ele reescreveu contos de fadas. E para piorar o currículo dele, ele era famoso como autor de romances eróticos. E como que um cara que escreve coisas eróticas escreve para crianças? Talvez por isso mesmo, porque ele sabe o gosto do público. Né? E como ele não pretendia ser adotado pelo MEC, ele não precisava dizer as coisas que o MEC queria que ele dissesse. Então ele diz aquilo que ele acha que o público quer ouvir, que é o que acontece hoje. Né? Quer dizer, por que as pessoas leem A Guerra do Apocalipse, mas mentem para nós que leram A Hora da Estrela, da Clarice Lispector? Porque a gente não gosta de quem lê A Guerra do Apocalipse, nem Harry Potter, nem Paulo Coelho, nem a Tutu, nem a Quefera, nem ninguém dessas pessoas. Mas estou aqui, a gente já está chegando ao final, só recapitulando, não é, aquilo que a gente já viu. Então, a capa do livro do Ricardo Azevedo, com as possibilidades. Aqui, os dois exemplos que a gente viu como funcionam na prática, mas vocês veem que se isso aqui fosse um livro, não tinha a menor graça, porque eu não podia mexer as peças do quebra-cabeça. No máximo, eu poderia ter uma coisa... Crianças e jovens atualmente colecionam adesivos, né? Eu poderia ter um quebra-cabeça de adesivos, só que daí não dava muito certo para sempre. Mas ainda aqui no digital, eu acho que seria interessante eu pensar em provérbios sem sentido nenhum. Então, misturar o começo de um provérbio com o fim de outro. Né? Uma espécie de fazer um nonsense que o digital poderia permitir, neste caso, ele não permite. Aí a gente tem o texto do Via Láctea, que é extremamente interessante, porque, vejam, é um soneto parnasiano. Coitado do Bilac, foi espancado pelos modernistas e continua a ser espancado em livro didático hoje, porque o parnasianismo é uma bobagem. Eu mesma, meu doutorado foi sobre Bilac, e até hoje eu faço meia-culpa, não é? Porque eu falei mal dele, que absurdo, etc. Que nada, eu estava absolutamente errada. E ele é um grande poeta. E a partir, quando eu comecei a trabalhar com livro digital e eu vi que esse poema foi um dos poemas escolhidos pelo júri, eu fui atrás da história desse poema. Esse poema foi publicado pela primeira vez em 1888. No ano seguinte, ele saiu num jornal português. Recentemente, partes desse soneto foram musicadas pelo Belchior e pelo Kid Abelha. Este soneto está em pilhas de blogs. Este soneto está em 17 livros didáticos. Então, vejam que é um poema que tem uma tradição muito grande, ainda no mundo impresso. Ele passou do livro para o jornal português que o publicou, e ele foi musicado por autores, por cantores, por compositores populares brasileiros. O que eu não consegui ainda descobrir, mas ainda vou, e fica aqui uma sugestão. Esse texto deve ter sido publicado em algum jornal brasileiro do século XIX, porque antes do Bilac reunir tudo no livro Poesias, ele aqui e ali publicava. É verdade que ele publicava coisas assim no Diário de Caetetuba do Morro Acima, e a gente nunca vai encontrar o Diário de Caetetuba do Morro Acima. Mas, de repente, o Jornal do Comércio, alguma coisa... Fica legal, né? Atualmente se encontram coisas do Machado de Assis publicadas em jornais cariocas do século XIX, o que é ótimo, porque também me mostra que o Machado de Assis, ele batalhava o pão de cada dia, precisava ganhar dinheiro de alguma forma, e ganhar dinheiro não é escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas e ir para a Academia Brasileira de Letras, é escrever diariamente para o jornal no tamanho da crônica que o redator deu para você escrever, e atualmente... Há uma pesquisa muito interessante sobre a profissionalização do escritor no século XIX, e eu adoro descobrir coisas do Machado, né? Então, outro dia, eu cheguei a uma carta que está editada, é uma carta do Machado para o editor dele, a respeito da publicação do Quincas Borba. E o que o Machado discute? Se o Quincas Borba era louco, não era? Se o Rubião era do bem ou do mal? Se era a burguesia brasileira que estava imitando o comportamento da burguesia europeia? Não, ele está discutindo com o editor assim, olha, a fonte está muito grande, o livro vai ter pouca página. Se o livro tem pouca página, fica barato, e as pessoas não vão querer comprar um livro barato. E a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi editado antes, tinha uma diferente disposição gráfica, e é bom que você faça a mesma disposição gráfica, porque senão os leitores não vão criar uma identidade com esse produto.
Machado falava da fidelização do consumidor, não é? O que é uma coisa que quanto mais cedo a gente aprender, melhor, porque o que a gente quer? A gente quer fidelizar as crianças e os jovens a um objeto chamado livro. Bom, aí a gente tem todas essas partes no e-book do Bilac, e o último texto é o Flictis do Ziraldo, que tem a possibilidade de você colorir as letras, tem a possibilidade de você fazer quadradinhos coloridos mudarem de cor, e tem uma narração também, né? Tanto a narração do Bilac quanto a narração do Flictis não é uma voz infantil, né? O que eu acho que é uma coisa interessante de se pensar quando se pensa na produção do livro infantil. Mas, para encerrar rigorosamente, volto ao título: Leitura no Brasil, do impresso ao digital, e vice-versa, do digital ao impresso, de forma que a gente tenha todas as formas de leitura nas obras do impossível que se transforma em possível. Muito obrigada, bom dia.